Shalom, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos. É muito bom estarmos na sua casa aí, estarmos juntos mais uma vez. Deus preparou mais uma oportunidade para nos conectarmos e juntos podermos expandir o reino de Deus. Hoje de uma forma diferente, de uma forma mais descontraída, com um bate-papo, queremos trazer a você, respondendo as suas perguntas e também poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus é e daquilo que Deus anseia de nós. Então, se você já preparou as suas perguntas, se você já enviou, tem um link aí que você pode acessar e fazer as suas perguntas. Nós estamos recebendo aqui e mesmo respondendo as perguntas que já estão aqui, gostaríamos que você também enviasse, de repente, a sua pergunta, para que pudéssemos, dando tempo, responder a todas as perguntas, ok? Vamos lá, então. A pastora Carla vai nos ajudar, nos assistir nesse tempo. Graça e paz, vamos lá. Eu vou começar com uma pergunta que diz assim, ó, nesses tempos as mulheres ficam com uma demanda ainda maior. Já começa com, muita emoção. Limpeza da casa, preparo das atividades de refeições, passar, lavar e tudo mais. Como fazer para que os maridos compreendam que precisamos da sua ajuda e que quarentena não significa lua de mel? Uau! A lua de mel é boa. Enfim, depende do ponto de vista, né? Do ponto de vista masculino, do ponto de vista feminino. Antes de mais nada, é preciso entender que nós estamos vivendo um tempo que é totalmente atípico, né? É um tempo que nós nunca vivenciamos isso na história do Brasil ou das nações. Pelo menos aqui, dos últimos 50 anos, a gente nunca teve uma experiência assim. Então, é algo muito novo, é algo que tem chegado com essa situação de separação, no sentido de não poder sair, estarmos voltados para dentro do lar, e com certeza isso acarreta um desajuste no nosso organograma familiar. Agora, tudo isso deve se reorganizar com uma conversa. A chave para nós termos sucesso ou êxito no casamento é a comunicação. Sem comunicação, nós temos uma grande chance de falharmos na construção do casamento ou mesmo da família. Então, é muito importante nós entendermos que todos os ajustes necessários no seio da família devem vir, primeiro, pautado pela palavra, em segundo lugar, pautado pela comunicação. Então, não é lua de mel e também não é um tempo de escravidão, né? Mas é um tempo que nós temos que nos adequar e aprender a lidar com cada situação, com esse momento específico. E para isso, nós temos que ajustar a nossa forma de pensar, né? Então, não dá para achar que ou a um extremo ou a outro, precisamos ajustar e adequar a nossa caminhada e o nosso convívio dentro da nossa casa. Uma solução aí, boa para as mulheres, é interditar a cozinha. Eu brinquei esses dias, falei para o André, vamos interditar a nossa cozinha? Porque não para, não é verdade? Mas, basicamente, é isso, é a comunicação, né? Essa pergunta, ela soa bem para uma mulher, né? Que deve estar bem descabelada de tanto fazer as coisas. Então, é questão mesmo de comunicação na família, de estarem dividindo as tarefas, né? Para que não pese, não fique pesado apenas para uma pessoa. Às vezes é difícil essa comunicação, mas nós precisamos tentar, nós mulheres precisamos tentar, né? Nem que for para o homem recolher o lixo, arrumar a mesa, colocar também os filhos para ajudar, e assim vai diminuir um pouquinho para você, mulher. Uma das sugestões também aí, acrescentando, é que os homens também partilhem, de repente, eu sei que nem todo mundo tem a capacidade de cozinhar, né? Mas, de repente, se inicia lá, ou começa, faz um dia, um jantar, ou um almoço, não sei. Então, assim, é uma oportunidade também de fazer um revezamento, né? Nesse quesito de cozinhar, porque fica pesado mesmo. Vamos lá, a próxima pergunta diz assim, ó, como vocês têm direcionado a vida dos seus filhos com relação a essa condição de hoje? Ou seja, as incertezas com relação à política, economia e saúde
que o nosso país vive. E com o que a palavra de Deus diz com respeito do que ainda haverá de vir, segundo o Apocalipse. Bom, a parte do Apocalipse, eu diria para você, não esquenta a cabeça com isso, porque de nada adianta você saber o futuro. O que importa é você saber o presente, porque você está vivendo o presente. E nesse tempo que você está vivendo, você precisa aprender a construir a sua família, não pautado no que o governo diz, o que as circunstâncias dizem, o que os problemas, o emprego, o dinheiro, o salário. Você precisa aprender a construir a sua família em cima dos princípios cristãos. Veja só, discutir política é algo muito interessante, mas tem o seu tempo. Nós estamos vivendo, além da crise da pandemia, uma crise política na nossa nação. Não adianta sermos ignorantes de acharmos que não está acontecendo, mas a nossa função primeira, biblicamente falando, é orarmos. Independente se o governador, se o presidente ou se o prefeito do meu entendimento, a melhor escolha ou não, ele foi eleito. E se ele foi eleito, nós devemos orar por ele. Esta é a instrução bíblica que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, nos ensina. Que nós devemos orar em todo o tempo pelas autoridades, para que nós tenhamos paz, para que nós tenhamos a prosperidade. Jeremias, profeta do Senhor, quando Israel estava levado cativo à Babilônia, ele diz, olha, orem pelos seus governantes, orem pelos seus reis, porque deles dependem a sua paz e a sua prosperidade. Então, de nada adianta discutirmos política, quem está certo, quem está errado, isso é perda de tempo. Nós fazemos isso como um povo democrata nas eleições. Nas eleições nós devemos discutir sim, devemos avaliar não só o momento, mas o passado e trazermos à tona para discutirmos sobre isso. Mas agora nós devemos primeiro orar pelas autoridades. Segundo, o ensinamento dos princípios da palavra conduzirão os nossos filhos a enxergar e a praticar a palavra dentro de casa. Sabe, um dos equívocos das pessoas é acharem que a igreja, pregada nos cultos, é que vai trazer um ensino para a sua casa. Entenda uma coisa, pai e mãe, você é a referência para o seu filho. De nada adianta você dizer que para ele fazer algo se você não faz, não é assim? Nós ensinamos muito mais com as nossas atitudes práticas no dia a dia, dentro do nosso lar, no nosso trabalho, no nosso convívio, do que numa célula ou num culto, numa pregação de um culto. Então é muito importante entendermos isso. Se nós queremos ensinar os nossos filhos, nós precisamos manifestar isso. Manifestar como? Nas nossas atitudes, nas nossas ações. Você quer ver uma atitude muito boa para você ensinar os seus filhos sobre a autoridade? É não falar mal das autoridades. É fácil nós criticarmos, sim ou não? É fácil, mas quando nós abrimos o nosso lado para expressar e falarmos contra a autoridade, lá em Romanos 13 diz que todo aquele que se rebela, que se insujeita contra a autoridade, nos insujeitamos contra Deus, e isso traz consequência. Então, muitos pais, às vezes, usam o seu convívio familiar para gerar discussões, críticas e acusações, e decisões e sentenças contra governantes e autoridades, e depois querem que seus filhos sejam submissos. Então, entenda isso, nós temos que viver os princípios da palavra. O futuro, uma coisa eu não sei quando vai acabar a pandemia, eu não sei quando vai ter a vacina, eu não sei quando as coisas vão mudar, mas uma coisa eu sei, o Deus que está conosco ficará conosco até o final dos tempos. E é isso que nós precisamos crer, é isso que nós precisamos transmitir aos nossos filhos. Esta segurança, essa convicção de que a nossa esperança está em Deus e nada vai mudar, não é porque o governo mudou. Olha, nós estamos vindo de uma mudança de governo. Se voltarmos aqui a 4 anos, o PT estava governando, depois tivemos o impeachment da Dilma, depois veio o Michel Temer e agora entrou o Bolsonaro. Mas entenda uma coisa, não importa quem é o governo, quem é o presidente, quem é o governador, quem é o prefeito. O que importa é que Deus está conosco e Ele vai estar conosco até o fim da nossa jornada. Então é isso que nós devemos transmitir aos nossos filhos. De nada adianta discutirmos política dentro de casa se nós não transmitirmos a fé e a esperança daquele Deus que sempre está conosco. Então esta é a chave. A chave para trazermos paz para dentro da nossa casa, para trazermos a esperança, a confiança de que Deus não vai nos abandonar em nenhum momento, é isso, é mencionarmos, é estarmos firmados e falando. Presta atenção, pai, é muito importante você falar sobre isso. Não apenas saber sobre isso, mas você conversar, falar sobre isso. Os nossos filhos, eles aprendem conosco em todos os momentos.
Então, não precisa ter uma reunião de célula para você ministrar sobre isso. Se você viver, se você falar, se você meditar, se você transmitir isso com as suas atitudes e palavras, todos na sua casa desfrutarão de paz e entenderão que, independente do futuro, independente das coisas, Deus estará conosco, nos guardando e nos abençoando. Amém? Você quer falar alguma coisa? E só complementando, acho que responde também uma das perguntas. Muitos homens não têm iniciativa para fazer as coisas. Alerta eles, por favor, a prestarem atenção no que acontece ao redor dele, casa, família, etc. Então, acho que já deu para poder dar uma atenção em relação a isso, né? Os homens as mulheres vão puxar a orelha dos homens hoje, nesta noite. Queridos, não é fácil, eu sei, né? Os homens, para fazer algo, né, tem que ser trabalhado isso neles, né? Tem alguns que não, que já fazem... É natural, mas outros não. A questão é conversar mesmo e você identificar aquilo que ele poderia fazer. De repente, você pede para ele lavar louça, ele detesta lavar louça, que é o caso do meu marido. Mas o que ele ama fazer? Ir no mercado, no açougue, na feira. Então, eu trabalho isso. Aí eu falo, amor, dá para você passar no mercado, dá para você passar na feira, no açougue, na padaria, né? Então, é algo que identifica com ele. Então, descubra aquilo que o seu marido consegue fazer sem reclamar e você vai se sair bem. Outra coisa importante é saber que nenhum marido, nem mulher tem bola de cristal. Nós somos seres espirituais, temos o Espírito Santo dentro de nós, mas não temos a bola de cristal para descobrir o que está passando no pensamento, né, no coração da esposa ou do cônjuge. Então, fale. É isso que eu falo, converse. Sabe, o problema é que muitas vezes a gente acha que conversar é discutir. E isso é um equívoco. Conversar é expor, é falar sobre uma situação, colocar sobre um problema, pode ser praticado ou não, por ação ou omissão, colocá-lo na mesa e mostrar, vamos buscar juntos uma solução. Então, é isso que o apóstolo falou. Explore, tente explorar aquilo que o seu marido pode te ajudar, pode te servir, e fale com ele, peça ajuda, sabe? Algo que o homem ama fazer. Compra uns bifinhos lá, coloca lá numa grelha e fala, cuida aqui dos bifes. E aí você vai fazendo um almoço, faz um vinagrete, pega uma farofa, pronto, o almoço está pronto. Né? Então, vamos descobrir, né, aquilo que se identifique mais com o seu marido, ok? Eu creio que, assim, não há limites, a gente pode ajudar, servir naquilo que for possível. Agora, entendo que cada família tem uma necessidade específica. Cada situação emana um posicionamento, uma ação. Então, é importante que você, esposa, ou você, marido, fale, converse, exponha o seu ponto de vista, a sua necessidade e busque juntos ajustar, trazer uma solução, ok? Então, o caminho é por aí. A pergunta de agora fala sobre pessoas que estão com muitas pessoas em casa, tá? Hoje estamos tendo que aprender como dividir o mesmo espaço por muito tempo. Como fazer isso sem sufocar e sem desrespeitar o espaço de cada um? E, na sequência, tem uma pergunta de uma pessoa que provavelmente mora sozinha. Ela pergunta, como não ser tão solitário nesse período de quarentena? É um desafio, com certeza, porque nós estávamos acostumados a cada um estudar, trabalhar, acordarmos cedo e só juntarmos praticamente à noite. Agora, com esse tempo de quarentena, teve que se reformular toda essa estrutura. Agora, entenda uma coisa, tudo é uma questão de hábito. Se você construir o relacionamento dentro da sua casa de forma harmoniosa, gentil, agradável, aquele lugar não será um lugar de peso para que você esteja convivendo, mas sim um lugar de alegria. Então, eu vejo assim, muitas vezes as pessoas se sentem sufocados, primeiro por causa dessa questão. Elas têm a sua casa simplesmente como um refúgio para descansar e dormir, comer jantar ali, dormir e esperar para o outro dia. Só que nós tivemos que nos reajustar, e é isso que é importante. E esse reajustamento físico, ele começa com um reajustamento mental. Então, eu tenho que mudar a minha forma de pensar para poder me relacionar, para poder entender e respeitar. Por exemplo, eu vejo assim, quem mais sofre são as crianças nesse tempo. Né? As crianças estavam acostumadas com uma rotina e elas não têm uma maturidade para transicionar, ainda que tenha muitos adultos que também não conseguem. Mas é importante você entender e discernir isso.
Nós precisamos de uma reengenharia na nossa forma de pensar, na nossa forma de construir, de relacionarmos como família, para que a gente possa construir um ambiente saudável, agradável, feliz, né? Para isso, a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos dá apoio e ensinamento, base, para construirmos isso. Agora, nós estamos como se diz, num efeito intensivo agora. Nós temos que fazer isso. E esse é o desafio. Talvez você não tenha construído isso ao longo dos anos, que era necessário ser feito. E agora você tem que se ajustar, você tem que fazer. Então, que Deus lhe dê sabedoria, você ore e peça discernimento e sabedoria de Deus para construir isso, respeitando os espaços, respeitando o momento. Às vezes não é nem uma questão de espaço para cada um, mas é um momento para cada um. Porque às vezes nós temos casas aqui onde não tem tanto espaço para todo mundo. Então é uma questão de respeitar o momento, né? Os pais, quase sempre, quando chegam em casa, eles dominam a televisão, né? Sentam lá no sofá, eles são rei, ninguém muda. Então, agora ele está o dia inteiro lá, ele vai reinando o dia inteiro lá. Não, ele tem que ter sabedoria para entender que tem o tempo dos filhos, tem o tempo da esposa, tudo tem o seu tempo. Então, é isso que eu falo na questão de reorganizar a sua forma de pensar e, consequentemente, a sua forma de agir. Então, isso é muito importante. Então, às vezes, não é uma questão só de física, de espaço físico, mas de momento. Agora, o inverso também... você quer falar alguma coisa? O inverso também é verdadeiro, eu tenho que reajustar a minha forma de pensar. Eu vivo isolada, sozinho, não posso me relacionar. Veja só, até que ponto você pode ou não se relacionar? Nós precisamos buscar... reorganizar a nossa maneira de comunicar. Hoje, um celular se tornou a arma mais eficaz de comunicação e de relacionamento. Então, nós precisamos, mas eu não gosto de falar por vídeo, eu não gosto de falar por WhatsApp, por telefone. Olha, mas não tem outro jeito. Então, nós precisamos nos adequar ao momento. E isso fala de se relacionar com as pessoas através da comunicação que nós temos. Né? Graças a Deus que hoje a gente tem a chamada de vídeo. Há 20 anos atrás só tinha telefone e há 40 anos atrás só alguns poucos tinham telefone. Quem se lembra tinha que ir no orelhão para ligar. Né? Eu sou da época de a gente ir no orelhão ainda. Então, é isso que eu quero dizer. Nós temos muita facilidade, muitas ferramentas, muitos meios para se comunicar, mas nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Esta é a chave. Se você vive sozinho ou você vive com várias pessoas no mesmo espaço, a questão é se reengenharia, se reeducar, se reorganizar para poder se comunicar e estabelecer os relacionamentos. E é um tempo também de se conhecer, né? Porque, de repente, você não conhecia, de fato, alguém que está aí no seu convívio, né? Com essa correria que nós tínhamos de sair cedo para trabalhar, estudar, chegar só à noite. Então, esse é um tempo de você se conhecer e você conhecer essa pessoa que mora com você. Ore por harmonia, ore por amor, ore por reorganização, ore por você, ore por cada um da sua casa. E eu tenho certeza que vai ser um tempo de crescimento, não de destruição, né? Tudo vai passar e quando passar, eu tenho certeza que vocês estarão bem melhores. Vai ser uma família forte, uma família que se ama, uma família que cuida um do outro. Eu tenho certeza que os pequenos defeitos, claro, vão ser demonstrados nesse tempo, mas eles vão ser diminuídos através do amor que vai crescer. Amém? Uma pergunta aqui sobre vícios. E olha só, falando sobre as crianças que atualmente estão viciadas em celulares. Muitas vezes não querem nem sair do celular para comer. Passam o dia todo e os pais ou avós, para não terem problema, acabam deixando. Como ensinar os adultos a não deixarem as crianças fazerem o que elas querem? Como que a gente pode dar outras opções nesses momentos? Ok, primeiro a gente pergunta que nós precisamos fazer, quem são os pais? Entenda uma coisa. Quando o seu filho nasceu, você já existia, pai, sim ou não? Então, se você já existia, é o seu filho que tem que se adequar a você, e não você ao seu filho. É você que deve conduzir a vida do seu filho, e não o seu filho conduzir a sua vida. A Bíblia é repleta, Provérbios é repleto de textos que nos ensinam
a disciplinar, a organizar, a direcionar. Vou citar um texto de Salmos que diz que os filhos são flechas na mão do valente, são como flechas na mão do valente. Salmo 122, se não me falha a memória. Entenda uma coisa, uma flecha, para você, se você já estudou, já viu algum filme, para se fazer uma flecha, primeiro você procura o galho mais reto possível, mas ele nunca vai ser reto. Então, o que ele precisa? Ele precisa ser alinhado. Então, como ele passa nesse processo de alinhamento? É no fogo e na força. Esquenta no fogo e aperta para trazer o alinhamento. Então, os nossos filhos, eles precisam ser alinhados. Eles vão ser projetados, eles vão ser dirigidos lá na frente, mas somos nós que temos que prepará-los. Somos nós os responsáveis, aqueles que receberam de Deus o privilégio e a responsabilidade de instruí-los. Provérbios 17, 18, fala, instrui a criança, não, é 22, 7. Instrui a criança no caminho em que deve andar, e quando ela crescer, ela não se desviará. Então, isso fala de um alinhamento. Nós, como pais, temos que ajustar, temos que instruir, temos que direcionar. Isso fala de dizer não, de pôr limites. Né? O pai que não sabe pôr limites é porque não quer ser pai e está estragando o filho. Desculpe falar assim. Talvez pareça ofensivo, mas a Bíblia diz que a estultícia está ligada ao coração da criança. E a vara a afugentará dela. Sabe o que é estultícia? É a capacidade de manipulação. Uma criança, desde quando nasce, ela manipula os pais. E se você não estabelecer controle, direcionamento, você vai ser manipulado por ela de criança até quando ela for adulto, porque isso continua. Então, é importante você, como pai, trazer limites. Ah, mas vai chorar. Meu irmão, uma hora ele vai parar de chorar. Você também chorou. Eu lembro da minha cunhada, quando os nossos sobrinhos nasceram, o primeiro sobrinho nasceu, ele chorava muito. E a gente ficava agoniado. E ela falou assim, não, mas uma hora para. Uma hora passa. E assim é verdade. Se você trouxer instrução sobre os seus filhos, todo aquele choro, toda aquela vergonha que traz aos pais, né? Porque uma criança que esperneia traz vergonha, a Bíblia fala também sobre isso, vai passar. E você precisa ensiná-la. Então é importante você trazer disciplina, organização, direcionamento. Lembra? É uma flecha. Precisa ser direcionada, precisa ser lapidada, precisa ser programada com as plumas para não se desviar do caminho. Isso fala de princípios, isso fala de base. Então, não adianta só você querer lançar, falar assim, não, eu vou lançá-la para o melhor, os meus filhos serão melhores do que eu. Ok, esse é o desejo de Deus, mas é você que vai fazê-los ser melhor que você. Deixá-los ao relento, ao desejo e o governo deles, não vai fazer isso acontecer. Então, trazer limites, mais do que nunca, é importante. Agora, isso vai gerar nos pais a obrigação de brincar com eles de outra coisa. Porque dependendo dos níveis de idade, né, então você vai ter que, talvez, descer, ir na praça, talvez jogar bola no quintal, eu não sei. Às vezes está mais cômodo dar um celular. Exatamente. Então, você precisa dar um limite de tempo, porque tem crianças que elas ficam de dia, tarde e noite no celular. E, às vezes, você que é adulto não fica esse tempo todo. Então, imagina a cabeça de uma criança no celular de dia, tarde à noite, ou se não só jogando videogame, ou só nos jogos. Precisa ter um outro tipo de atividade. Esses dias eu estava até falando com o André, eu falei assim, olha, graças a Deus que os meus filhos não são mais pequenos, porque eu falei assim, tem que ter muita imaginação, gente, tem que ter, eu imagino, tem que ter. Não é fácil, mas o Espírito Santo de Deus vai te ajudar e você vai vencer isso. E aproveitando a pergunta sobre crianças, como diminuir o sofrimento das crianças diante de tudo isso que a gente está vivendo? O sofrimento da criança é a limitação. E ela só se sente limitada na sua própria casa se os pais pensarem que elas são limitadas, porque elas nasceram ali, o ambiente delas é aquele lá. A casa não é uma limitação para a criança, a casa é uma limitação para os pais. Então o sofrimento é dos pais. Diga-se de passagem, eu acho que os pais nunca vai ter um momento de maior valorização dos professores, das escolinhas, do que agora, né?
Porque o próximo comentário é esse daqui. Não tem escolinha barata, não tem escolinha cara, porque, meu Deus do céu, ficar com os nossos filhos o tempo todo ali, e tendo que ter criatividade, porque é o que eu falei, a criança, na casa, ela não está angustiada. Claro, depende da criança, ela gosta de sair, ter outros passeios, mas é consciência. É simplesmente você sentar e instruir, falar, olha, nós não podemos, nem você, nem o papai, nem a mamãe podemos sair, mas a gente pode fazer aqui outras coisas, a gente pode brincar e se divertir de outras maneiras. Então aí entra a capacidade dos pais de buscar isso, e não simplesmente, deixar na escolinha, como nós fazíamos, deixar lá na escolinha e virar as costas e esquecer dos filhos. Gente, lembra da sua infância. Começa a tentar tirar proveito daquilo que você vivenciou, né? Esses dias eu vi um vídeo de uma criança de 1 aninho brincando com a mangueira. Eu amei aquilo lá, porque eu amava brincar de mangueira, de tomar banho de mangueira. Deixa seu filho brincar de mangueira. Eu lembrei que eu entrava dentro do tanque, abria a torneira, ficava lá, achando que era minha piscina, minha banheira. Brinca de feijãozinho, de bolinha de gude, de pular corda, de bambolê. Sei lá, lembra da sua infância e traz isso agora para as crianças. No nosso tempo, a gente não tinha shopping, a gente não tinha praça, a gente não tinha nada para ir. Mal, na minha época, com não sei quantos anos, tinha uma rua de lazer. E a nossa brincadeira era o quê? Era dentro de casa. Então, não se angustie. Deus vai te dar uma criatividade que você vai se superar. E lembre-se da sua infância e traga a sua infância para o seu filho. Deus vai te dar se você pedir, então peça, ok? Porque não é automático, não. Você precisa pedir, você precisa buscar. Entenda uma coisa, nós que temos o Espírito Santo dentro de nós não temos limitação, gente. O Espírito Santo tem a capacidade da criação, do desenvolvimento, da instrução, de tudo aquilo que nos precisa. A palavra de Jesus diz que o Espírito Santo estando em nós, ele nos ensinaria todas as coisas. Todas as coisas são todas as coisas, como ensinar, como brincar. Eu vi uma reportagem logo no começo de uma moradora da Itália. Ela mora num apartamento pequeno e com 2 filhos. Ela fez uma estrutura de horários e de dias na semana, um cronograma de práticas. Então, tinha hora de estudar, tinha hora de fazer bolo, tinha hora de brincar, tinha hora de assistir televisão, tinha hora de jogar videogame. Então, nunca seria e nunca será um sofrimento se você se organizar e trazer o direcionamento para os seus filhos. Vamos lá. Como não se desesperar sendo autônomo e sem perspectiva de recuperar o emprego? Perdão. Como não se desesperar sendo autônomo e sem perspectiva de recuperar algum emprego? Se você é um autônomo, você entendeu que está nas suas mãos a capacidade de gerar soluções. Segundo, se você é cristão e conhece o Deus a quem você serve, você vai entender que com Deus você tem a capacidade muito maior de trazer saídas e soluções do que uma pessoa que estava empregada. Porque um autônomo não tem limite de conquista, não tem limite de negócios, não tem limite de situações que ele possa alcançar. O que você precisa é buscar em Deus. Primeiro é crer, confiar em Deus. Segundo, se mover em fé. Ok? A autonomia que você tem na sua forma de conduzir depende da sua confiança, de você buscar em Deus saídas, soluções. Como eu disse, o Espírito Santo está dentro de você, ele é a pessoa mais capaz para te instruir, trazer ideias. Mike Murdock diz algo interessante: para você se tornar rico, você só precisa ter uma ideia que ninguém teve. É interessante, parece besta, mas é verdade. Agora, como que você faz isso? Para isso você tem o Espírito Santo, você tem aquele que conhece todas as coisas. Então é muito importante você buscar em Deus saídas, soluções. Eu fui autônomo muito tempo e por muitas vezes, eu sei que no momento da aflição, parece que não tem saída, parece que não vai ter solução, os recursos estão acabando. Eu vou dizer uma coisa, esta é a hora de você provar a sua fé. A fé é a prova, é a manifestação da prova, é o momento que você testa a sua capacidade de confiar em Deus e crer na sua palavra e se mover na direção daquilo que Ele diz. Se Deus prometeu que Ele te sustentaria, Ele vai te sustentar. Busque saídas, busque estratégias, mas continue crendo e se movendo em fé, porque a fé é que nos aproxima de Deus e que traz a solução do milagre sobre as nossas vidas.
que é a nossa última pergunta, né? Ó, Apóstolo André, o que foi mais difícil para você em 41 anos de igreja, já que nunca passamos por um período como esse? Qual a lição que podemos tirar desse tempo? E aí tem uma outra pergunta que está parecida aqui, qual é a dica mais valiosa para as famílias nessa quarentena? Bom, nesses 41 anos que eu estou na igreja, é porque eu sou pastor há 20 anos, mas na igreja eu estou há 41, porque eu estou desde o começo. Na realidade, até antes de ser igreja, já estava lá. Mas nós nunca vivemos isso. Nós nunca experimentamos uma situação como essa. A impossibilidade de nos agrupar, de sermos igreja, de comungarmos, como a palavra nos ensina, é algo que nos pegou de surpresa e ninguém esperava esse tipo de coisa. Mas entenda uma coisa, a igreja já ultrapassou por guerras, a igreja já ultrapassou por momentos de terremotos. É que nós, no Brasil, não vivemos muitas coisas assim. Mas, se você for na China, um país comunista, a igreja está lá nos subterrâneos. Então, a igreja, ela passou por muitas e muitas crises e situações. E vai passar por essa, com certeza. Então, nós precisamos entender que o que precisamos mudar é a nossa forma de pensar. Nós estávamos acostumados a ser igreja, a fazer igreja e a conviver como igreja de uma maneira. E agora Deus veio, nos chacoalhou e nos fez brotar, nos fez nos adequar e buscar uma nova maneira de ser igreja. Então, a igreja não vai paralisar, pelo contrário, a história bíblica é quanto mais perseguição, mais crescimento. Então, a igreja vai continuar, porque é a igreja de Jesus. Agora, a maneira de fazer igreja é que nós precisamos nos adequar, é isso que nós precisamos melhorar e entender. E tudo isso passa pela nossa transição. Assim como os pais tiveram que transicionar a sua forma de condução dos filhos, na casa, na jornada, na família, nesse tempo, nós precisamos nos adequar como igreja. Então, nós estamos transmitindo online, estamos nos conectando, e eu creio que daqui a pouco as coisas vão passar. Isso vai passar, não vai ser eterno. Nós vamos poder nos reagrupar novamente, vamos poder congregar juntos, mas com uma outra mentalidade. Entenda uma coisa, hoje, neste momento, nunca teve tão aberto os céus para se pregar o Evangelho, para se levar uma palavra de esperança, de amor e de fé às pessoas. Sabe por quê? Porque independe das circunstâncias que elas estão vivendo, independente dos bens que possuem, da riqueza ou não que têm, todas elas só dependem de Deus. Todas estão dependentes, até o mais incrédulo agora está pensando em Deus. Então nós, como igreja, precisamos ser esses condutores, precisamos ser esses semeadores de boas novas, de boas mensagens de esperança para as pessoas, para que elas possam conhecer o amor do nosso Deus e desfrutar de uma vida plena e abundante que só tem quem conhece Jesus. Amém? Então, a outra pergunta, pastora Carla, só para... Qual a lição dessa quarentena que a gente pode ter? Você pode ser melhor. Se eu pudesse colocar numa frase, a lição, nós podemos ser melhores. Mas eu estava no meu ápice, você pode ser melhor. Mas eu estava embaixo, então você pode ser melhor. Não importa a posição que você estava, no grau de condução da sua vida profissional, da sua vida ministerial, da sua vida familiar, você pode ser melhor. Nós podemos desenvolver, nós podemos crescer. Para isso, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, Deus ao nosso lado e a palavra de Deus como referência e base para as nossas vidas. Amém? Temos mais um tempinho, podemos fazer algumas perguntas. Para finalizar aqui, a gente tem algumas perguntas relacionadas a ainda relacionamento e personalidade. Como lidar com as pessoas que têm personalidade difícil? Por exemplo, arrogante, um pouco mais duro no falar. Como lidar com esse tipo de personalidade em casa nesses dias? Olha, gente, além de orar por essa pessoa, né? Se ela gritar e você falar mais baixo, eu tenho certeza que ela vai começar a entender o tom. Agora, se ela gritar, se ela bravejar, se ela for ignorante, estúpido, e você também tiver o mesmo posicionamento, revidar, aí a coisa vai ficar feia, né? Então, que você, né, que pode ser mais calmo, que você possa demonstrar, né, para esta pessoa que a vida não foi feita somente de gritos,
né? Então, eu tenho certeza que esta pessoa ela vai aprender com você, que você seja um bom professor nesse tempo. Eu tenho certeza que o Senhor vai estar te conduzindo, né, a mostrar para esta pessoa como é falar em amor, como é falar mais calmo, como ter mais calma e paciência. E após esta quarentena, essa pessoa vai falar assim: nossa, como eu aprendi com você. Os conflitos são inerentes do convívio, ainda mais nesse tempo mais presente. Agora é importante resolver os conflitos, né? A humildade é uma característica que é louvada por Deus. A Bíblia diz que Deus despreza o arrogante, o soberbo, mas o humilde ele dá graça. Então, ore, como o apóstolo falou, ore por essa pessoa, ministre sobre ela, para que ela possa entender que a graça, a humildade atrai o favor de Deus, e assim a bênção sobre o lar e sobre tudo aquilo que fizer. A busca pela informação acaba nos atemorizando. Como devemos agir? Estar informados ou não? Isso eu quero responder. Eu prefiro ser um ignorante, sabe, ignorante é aquele que não tem conhecimento, mas cheio de Deus, do que um sábio revoltado que conhece todas as coisas. Entenda uma coisa, a sabedoria, mais do que nunca, a sabedoria é algo que está sendo anunciado e falado em todos os pontos hoje na nossa sociedade. Porque de nada adianta você ter o conhecimento de todas as coisas e ficar aprisionado pelo medo. Quantas pessoas estão aprisionadas pelo medo? Você já parou para perceber? Não, eu não estou aprisionado pelo medo. Não. Tem pessoas que não saem de casa, tem pessoas que deixam de viver, tem pessoas que mudaram o seu comportamento só por causa do medo. E de onde veio esse medo? Veio das informações que ela colheu. Hoje, infelizmente, a sociedade, a televisão, ela fica assim, fique em casa. Sabe por quê? Porque em casa dá mais audiência. Então, ela manda você ficar em casa, aprende mais com a audiência e traz muito mais informações de medo. E isso atemoriza você, isso aprisiona você e deixa você mais limitado. Então, eu diria para você, desliga a sua televisão, abra a sua Bíblia, ligue o seu celular no louvor, comece a orar, comece a ler a palavra, que com certeza essa informação vai mudar a sua vida, vai transicionar, libertar você do medo e levar você à intimidade com Deus para ver que Ele está ao seu lado e nenhum mal chegará na sua casa. Quando alertamos os filhos e ensinamos o tempo todo as coisas de Deus, eles acham que só falamos de Deus e tudo colocamos Deus. O que faço? Eu continuo? Eu particularmente continuo, mas eles não gostam muito. O que eu faço? Se você não falar de Deus, você vai falar de quem? Do diabo? Olha, é uma questão de inteligência e sabedoria. Para onde você quer conduzir a sua casa? Entenda uma coisa, gostar, presta atenção, gostar não significa a necessidade. O seu filho pode gostar de comer McDonald's todo dia, mas você vai dar McDonald's todo dia para ele? Não. Por que não? Porque não é a necessidade. Isso vai distorcer a sua forma de alimentação e vai trazer consequências ruins. Então, assim como é preciso ter equilíbrio na sua fala de Deus, de outras coisas, de instruções, você também tem que ter equilíbrio na sua forma de conduzir. Agora, deixar de falar porque os seus filhos não estão gostando, aí eu diria para você, está faltando oração aí, tá bom? Ora mais pelos teus filhos, manifesta mais o amor de Deus por eles, que com certeza eles vão dar mais ouvidos a você. Nem tudo são críticas, tá? Aqui tenho vivido momentos preciosos com meu marido, ele tem se revelado um paizão para os nossos filhos. Como fazer com que isso não se perca quando tudo voltar ao normal? E, acrescentando, tem uma outra pergunta, que é como preparar os nossos filhos para o futuro. Quer responder? Não tira ele da quarentena. Se ele está na quarentena, está bom assim, não tira ele, deixa ele lá. Fala para ele, não vai acabar, amor, tá bom? Continuamos aqui, você vai continuar sendo esse paizão independente. Irmãos, tudo é uma questão de inteligência, né? Agora, preparar os nossos filhos, eles têm que ser preparados em todo o tempo, em quarentena ou sem quarentena. O chamado, como eu disse, nós como pais, é instruirmos e prepararmos. E a cada nível, a cada faixa etária, tem uma maneira de você ensinar. Eu lembro-me que quando eu era criança, não tinha DVD, não tinha nem videocassete. Videocassete veio na minha adolescência. Mas eu lembro que minha mãe tinha umas fitas cassetes que contavam histórias.
E meu pai tinha um gravadorzinho que reproduzia essas fitas cassetes, e ela colocava essas histórias para a gente ouvir. Eu tinha aqui 4, 5 anos de idade. E histórias que até hoje eu me lembro, de um pica-pau, olha só, pensa assim, pica-pau não, do Sabiá, e o Ben-TV, perdão, Ben-TV. E eu me lembro dessa, do Ben-TV tocando, cantando na porta do cara, e a mulher falando, olha só. Então, entenda uma coisa, nós como pais, nós temos que ensinar os nossos filhos. Hoje você tem inúmeras ferramentas, você tem até de Bíblia desenhada, você tem vídeos, você tem programas no YouTube, você tem tantas outras ferramentas para instruir o seu filho. Não é só fazê-lo pegar a ler a Bíblia lá com ele, não, existem muitas outras maneiras. O que nós precisamos como pais é ser sábios, inteligentes, para instruirmos, educarmos e construirmos eles preparando para o futuro, firmados sempre na palavra. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica sua casa e a tola destrói. A pergunta é, muitos homens baseados nessa palavra deixam toda a responsabilidade para a mulher, como se o sucesso do casamento dependesse dela. O que vocês podem falar a respeito disso? A mulher sábia verdadeiramente, ela precisa orar, ela precisa buscar a palavra, ela precisa administrar a sua casa diante da palavra de Deus, o que a palavra de Deus tem nos ensinado. Eu não sei se o seu marido, ele conhece a palavra ou não, mas que você possa continuar firme e forte, orando pelo seu casamento, orando pela sua família, porque o nosso Deus é um Deus de milagre. Não se canse pelas circunstâncias, mas continue, né, posicionada naquilo que a palavra tem ensinado. Se a mulher sábia edifica o lar, então busque mais sabedoria em Deus. A palavra fala lá em Tiago, se nós pedirmos sabedoria, Ele nos dá. Então, talvez a sua sabedoria está meio limitada, peça ao Senhor, porque Ele vai ampliar a sua sabedoria. E eu tenho certeza que você vai ser um instrumento de Deus na sua casa, e o seu marido vai começar a verificar isso, e ele vai se posicionar sim, porque o nosso Deus é um Deus de milagre. Nada é feito por força ou por violência, mas tudo vai ser feito, direcionado, através da sua oração, através do Espírito Santo, através da presença de Deus na sua casa. Então, manifeste o Deus vivo na sua casa. E esse é o seu papel. E eu creio que Deus vai te honrar. Agora, se o seu marido é cristão, ele é responsável em instruir a sua esposa. Essa desculpa para usar que a mulher é a responsável em edificar a casa, mas não a família. Tá? O casamento, o marido é o sacerdote do lar. Então, ele deve exercer o seu papel de sacerdote para instruir, não só sua esposa, seus filhos, segundo a palavra do Senhor. Agora, se ele não é cristão, então aí cabe à mulher, como intercessora, como a mulher, como diz lá em 1 Pedro 3, debaixo da submissão, da obediência, da fidelidade, pela honra atrair a atenção do seu marido e levá-lo aos pés de Jesus. Mas se ele é cristão, ele tem que deixar de ser banana, assumir a responsabilidade, instruir a sua casa, amar a sua esposa, nutri-la, nutrir os seus filhos e fazer da sua casa o lugar mais abençoado dessa terra. O apóstola tem uma pergunta sobre o estado civil do Vitor Caldas, acho que você responde depois, né, apóstola? E a última pergunta eu não acredito que fizeram essa pergunta. Pois depois eu passo mais Caldas, detalhes, ele apenas tem 19 anos, ele é solteiro, e eu ainda não estou aceitando currículos. Fica a dica. Ele pode estar, mas eu não. Bom, já o recado foi dado. E a última pergunta é, apóstolo, o que Jesus faria nessa quarentena? Pregaria o evangelho como ele sempre pregou. Jesus viveu num tempo de perseguição. Se você acompanhar a leitura dos evangelhos, no começo do ministério de Jesus, ele tem um ápice de operação de milagres, ele chama os discípulos, mas logo em seguida já começa a perseguição. Jesus foi a pessoa mais perseguida, o líder mais perseguido da terra.
Ele mesmo diz que nós, cristãos, seríamos perseguidos porque ele foi perseguido. Nós seríamos rejeitados porque ele foi rejeitado. Então, Jesus, ele viveu todo tipo de perseguição, de dificuldade, de oposição, mas em nenhum momento ele deixou de ministrar, de levar as boas novas, de ministrar sobre o reino de Deus, de orar pelos enfermos. Jesus curou os leprosos. Jesus ia num leprosário para curar dos leprosos. Jesus nunca fugiu de ser contaminado, de ser contagiado. Ele continuou, ele fez a obra que o Pai lhe chamou para fazer, independente das circunstâncias. Essa é a maior manifestação de fé. Esse é o maior desafio meu e seu, querido. É nós vivermos uma palavra alinhada com o propósito de Deus, independente das circunstâncias, independente de coronavírus, de Covid, enfim, nós fomos chamados para vencer sobre esta terra. E eu vou dizer uma coisa, não vai ser um vírus, uma bactéria, algo que vai paralisar você ou a igreja de Jesus dentro de você.